Fala, meus irmãos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 3 tipos de produtos que você vai estar podendo produzir e vender na internet bastante. Então vamos direto ao ponto e vamos ver o primeiro produto. Ó, esse primeiro produto que a gente tem aqui, você está vendo que a serra está regulada para um corte de 30 graus. Quando você faz esse tipo de corte, você fazendo as peças do mesmo tamanho e fazendo a junção delas, você vai ter um formato de hexágono, ou seja, são 6 lados. Posteriormente a gente vai ver aqui melhor. A ideia é construir essa luminária. Você pode ver que esse tipo de trabalho vai te permitir construir mais do que uma luminária dessa, porque você esse tipo de corte vai te permitir construir várias coisas. A tua imaginação tem que ser unida à sua ideia de mercado, o que é vendável, e isso aqui a gente vai continuar vendo, eu vou continuar falando sobre isso mais para frente em outros vídeos, mas nesse momento o que você tem que focar nesses produtos é a ideia desses 3 produtos que eu vou mostrar aí, as variações de construção. E, por exemplo, esse aqui que você pode usar para fazer, por exemplo, prateleiras, nichos, esse tipo de luminária. Você também pode usar, no lugar de botar o spot de LED, você pode usar a fita de LED por dentro. Vamos continuar aqui, ao que eu vou mostrando outras ideias, como você pode utilizar esse mesmo corte, essa mesma ideia para diversas outras formas de construção. Às vezes mais fácil, às vezes um pouco mais difícil, mas você tem que ter ideia o que vai te vender mais. E a gente vai estar sempre tratando isso aqui no canal, para vocês estarem sempre ligados no que construir, porque não adianta construir e não vender. Então a gente tem que saber o que é vendável e como vender. E esse aqui é o principal ponto do carpinteiro artesão. É ajudar vocês a escoar, a viver desse tão querido labor que é a marcenaria, a carpintaria, o artesanato, dependendo da sua paixão aí, né? Vamos lá. Então, eu vou soltar o vídeo, tirar aqui a imagem. O vídeo voltou para o começo. Então vamos lá. 30 graus, ele mediu ali 100 centímetros. Ele usou o esbarra ali atrás para agilizar, ter uma padronização, né? Facilita o trabalho, aumenta a produtividade. Posteriormente, ele corta primeiro lá todas as peças e vai trabalhando de uma por uma ali na tupia. O que é que eu tenho a dizer para vocês sobre essa parte? Se você vai fazer com a tupia estacionária, dessa forma fica mais fácil, é melhor. Então você cortar e posteriormente fazer o rasgo na peça. Agora, se tu vai usar uma tupia daquelas menores, a tupia laminadora chamada, né, que você vai manusear ela, ou até mesmo se você for fazer uma tupia de coluna aí de forma manual, sem ser ela estacionária, invertida, né, o ideal é você usar a guia paralela. Primeiro passa na peça toda e quando tiver já tudo certinho ali, você vai deixar tudo igual e depois você faz os cortes, né. Então a gente tem que ficar atento porque, por exemplo, se tu fosse fazer isso na tupia de coluna ou na laminadora, você ia ficar peça por peça e você não ia ter muito suporte, ia ficar talvez usando um grampo desse aqui, você iria grampear a peça, cortar, ia tirar, colocar outra peça e cortar de novo. Então, muito mais fácil seria você simplesmente pegar a peça inteira, fazer os rasgos e depois fazer os cortes na esquadrilha. Na esquadria, né? Na serra. Esse rasgo, pessoal, é justamente para ele fazer essa parte que ele vai agora desenhar e vai fazer o corte posteriormente, onde vai o spot, né? Agora, se você fosse fazer com fita de LED, por exemplo, o rasgo poderia ser justamente uma fresazinha menor, do tamanho da fita, ou eu usaria duas fresas, uma do tamanho da fita para encaixar a fita e uma fazer um rasgo mais raso, onde você tamparia com um filetezinho de algum material plástico, certo? Então,
o que eu estou a dizer aqui? Vamos continuar aqui, ó. Você vê aqui, ó, ele ainda não colou a peça ali, você vai ver que ele juntou com esse grampo de fita apenas para fazer o desenho, certo? Então você faz o desenho e corta, porque posteriormente você vai ter que colocar a peça dentro que você vai cortar, e aí você vai juntar com a cola tudo, e aí depois que colar, meu amigo, você só desjunta essas peças aí na marra e quebrando, provavelmente. O que é interessante aqui, é muito comum, a gente vê muito em vídeos no YouTube, e essa técnica é bastante difundida, de você passar uma fita, as peças cortadas você coloca lado a lado, alinhadas, e aplica a cola, bota, no caso ele usou o tampo, né, onde vai o spot, coloca no canto, junta tudo e passa a fita novamente. Bem, isso seria o suficiente para colar? Sim, isso colaria quando a cola secasse, mas ficaria alguma frecha, não ficaria tão legal. Então o ideal é você usar esse grampo de fita, ou ainda tem gente que amarra, serve muito bem. Você vai ter que dar uma puxo bacana, usar uma corda, um material adequado, você vai ter que olhar aí. Eu indico um grampo que eu comprei na Gugel Mix, né? Da Forte G, que é a marca deles, por isso que o nome é Forte G, vem do G de Gugel, né? Então, esse grampo, de vez em quando você encontra ele de promoção na Shopee, né? Você pode encontrar no Mercado Livre também, tá ok? Essa é outra dica para vocês, na hora de comprar, dá preferência para os canais onde dá maior suporte de venda. E um dos indicadores é o prazo de troca. 30 dias no Mercado Livre, 30 dias a Amazon, e a Shopee e os outros são 7 dias apenas, certo? O AliExpress, ele não tem essa política tão simples porque é importação, assim como você faria pela Shopee, né? É mais complicado. Então, vamos continuar aqui na ideia. Dando continuidade aqui, esse próximo produto também se trata de uma luminária, né? Esse eu recomendo fortemente, porque é muito simples de fabricar, de produzir, e é um produto que está tendo bastante saída. Por quê? Porque tu usa ali uma fita de LED com RGB e ele pode ser usado para diversas aplicações. Ele pode ser usado como uma peça decorativa, ele pode ser usado para iluminação de sets de filmagem, né? E investe, às vezes, é questão de diferença pouca numa fita RGB que tem um controle USB, que tem um controle, sabe, que acessa pelo celular, e isso faz total diferença na hora de cobrar pelo valor do teu produto, sabe? Evita aquelas que tem aqueles controles genéricos, porque isso causa uma impressão, não causa uma impressão de qualidade no produto, sabe? Apesar de que eu não tenho nada contra isso, mas usa aquelas que tem lá o Bluetooth, eu não sei como é que é, acho que é pelo Wi-Fi talvez, que ela tem acesso, aí vai de fita para fita, né? Mas vamos ver como é que funciona. Aqui nesse caso, ele está usando nem a serra, ele está usando simplesmente um gabarito, né, de corte, de graus. E você vê aqui, ó, ele tá aqui primeiramente cortando a peça comprida, né, que você vai entender melhor quando você vê a peça inteira construída. Mas ele cortou ali os ângulos, cortou exatamente como ele imaginava ali as peças, o tamanho, né? Aplicou a cola. Eu quero mostrar para vocês esse detalhe aqui. Depois eu mostro. Então, olha lá, ele passa a cola, ele espalha com o pincel, você pode espalhar com o dedo, com a bucha, com o que você quiser aí. E esse tampo, né? Então, o detalhe aqui mais trabalhoso dessa peça é só esse tampo, né? O tamanho que vai ter que ter para fechar em cima, você tem que cortar assim, sem nem ter tanta milímetros, né? Para fazer esses cortes, porque você usando o gabarito ele já vai ficar perfeitinho. Então, o tamanho você vai lá e corta, como é uma peça pequena, você corta 2, 3. Se não der certo, não tem perda demais não tem problema, né? Você vê que ele juntou duas peças com uma menorzinha no meio, que vai ser o tamanho da largura. Você vai
fazer a medida do tampo, que é essa pecinha que ele vai colar agora, vai juntar ali com os grampos e depois é só botar a fita e vender bastante. Parece até simples, né, falar vender bastante, mas muita gente tem dificuldade. Mas assim, eu tenho a solução para você. Você vai ficar por dentro de como fazer acontecer isso. Fica ligado no canal, que eu vou estar sempre trazendo aqui dicas. O principal objetivo vai ser esse: ajudar vocês a escoar a produção de vocês, ajudar vocês a viver da paixão pelo trabalho de vocês. E eu garanto que a gente tem como ajudar vocês. Vocês continuarem seguindo a gente, vocês vão ver, vocês vão aproveitar muito, tem muita coisa boa para vocês aqui. Ó, essa parte é interessante desse trabalho. Você pode fazer um pezinho de madeira, mas ele fez com cimento. Pessoal, isso é um diferencial, é bacana. E você pode usar um cimento branco, pode botar pigmentação, pode fazer uma coisa diferenciada. Então vale a pena, pessoal, porque isso vai trazer estabilidade para a peça, né? Cuidado para não fazer um negócio muito grande, pesado, sem muita mobilidade, né? Porque muitas vezes essa peça pode servir para decoração e ficar fixa no canto, mas também ela pode ser usada para, como eu disse anteriormente, em sets de filmagem. Então, para essa finalidade, a peça tem que ter uma mobilidade melhor. Então, o ideal seria você ter duas formas de aplicação, por exemplo, ela em pé, como ele está fazendo aí, com suporte embaixo, ou também que ela pudesse deitar no suporte de forma que ela ficasse em ângulos, né? Isso aí você vai ter que desenvolver. A gente pode trazer posteriormente, se vocês quiserem um vídeo com esse conteúdo, escreve aí nos comentários que a gente vai produzir, né? A gente, eu digo, temos os professores da academia que eles vão poder estar fazendo os vídeos. Eu também posso estar fazendo o vídeo, dependendo do assunto, né? Porque eu também não sou um profissional da área da construção. Eu construo como hobby, né? Já fiz muita coisa, mas nunca nessa parte no volume, né? Já vendi na internet, vendo na internet aqui com o Carpinteiro Artesão. Vou mostrar para vocês como vocês vender de forma super simples e fácil, né? E esse é o meu forte, é o Carpinteiro Artesão, é o site, é a forma que você vai vender na internet, né? Então vamos continuar aqui, ó. Olha só, ele optou por uma fita que tenha justamente o controle via celular, né? Você conecta na peça. E isso dá um total diferencial com uma peça dessa, porque você pode ligar ela lá no local apertando no interruptor, você pode ligar também, você dependendo da instalação da pessoa, né? Aí vai de cada um. Então, olha como essa peça fica bonita, simples demais de construir, né? E vale super a pena. Olha que bonita ela acesa. Aí tu imagina ela com uma fita RGB para você poder mudar a cor, né? Para usar para ambiente, por exemplo, aqui como a gente tem aqui uma luz de uma cor, uma luz de outra, né? Então, criar um ambiente para sets de filmagem, esse tipo de produto é muito interessante, vende bastante e o povo costuma cobrar muito caro, mesmo comprando da China. Então, você tem que optar, nesse caso, por fitas de qualidade. Para quê? Para ter uma maior quantidade de lumes, maior iluminação, para ele poder regular a intensidade da luz também, de acordo com o tamanho do set dele, né? E poder trazer uma iluminação, porque se for uma fitazinha barata, com pouca iluminação, o cara vai botar ali e vai ficar, ele vai devolver. Por exemplo, se for você vender através do Carpinteiro Artesão do site, né, que aí você não sabe qual vai ser a plataforma, se você vai vender no Amazon, no Mercado Livre, na Shopee, etc. Então, se for na Shopee, tem 7 dias, o cara devolve, ele testa logo assim que chega. Se for no Amazon, são 30 dias.
Se for no Mercado Livre também são 30 dias de devolução. Então, tu tem que fazer uma coisa que realmente vá ser de qualidade, né? Prezar pelo nome da marca. Vamos ver uma outra aqui, agora, que é uma ideia parecida, mas outro tipo de construção que eu particularmente acho mais bonita, né? Ele já traz um design mais elegante. Ó, nesse caso aqui ele usou uma peça bruta, né? Com um trabalho, digamos assim, mais artesanal, porque ele vai trabalhar mais a peça no sentido artesanal mesmo. Ele vai esculpir uma forma, né? Depois ele vai fazer um rasgo com a tupia. A gente vai ver aí no processo, ó, ele usou a tico-tico para fazer um corte curvo, né? Vai ficar umas rebarbazinhas, ele vai dar lá aquela caprichada na lixa de fita, né? Depois ele vai fazer o rasgo, como eu disse. Mais uma vez, pessoal, trazendo essa ideia de facilitar e padronizar o trabalho, porque se tu quer vender isso na internet, tu tem que ter uma forma de replicar, né? Tu tem que ter método. Então, toda peça que tu for fabricar, tu tem que ter esse esmero de estar sempre trazendo formas de replicar, criar uma metodologia de como fazer aquele produto. Aqui, simplesmente 2 taquinhos de madeira, com um furo já. Quando ele precisar fazer essa peça, ele apenas parafusa na base da tupia. Morreu Maria Preá, tá lá, tá feito. Vai ser sempre o mesmo jeito, mas só regular a altura da fresa de acordo com a fita, um trabalho que você vai fazer. Mas a centralização vai ser a mesma. E no caso aí também você tem que estar atento, já que vai ser padronizado, você tem que padronizar também a espessura da madeira. Então nesse caso, o ideal é ter uma plaina desengrosso, né, para manter o padrão, ou quando você for encomendar, você encomenda na madeireira e deixa lá essa nota da espessura da peça, que eles têm um desengrosso lá. Algumas tem uns com mais qualidade, outros com menos. Você vai com o tempo saber qual é que tem o melhor ou não tem, mas de qualquer forma você pode dar aquele trabalhado na peça quando ela chegar, aquela lixada, contanto que não vá tirar muita espessura, para manter o padrão, né? Então, como a gente estava falando, ó, ele vai lá, faz o rasgo, você vê, ó, que não deu certo. Aí, ó, o perfil entrar no rasgo. Foi a primeira vez que ele estava fazendo provavelmente essa peça. Então, você vai ter que adaptar o que? Lá no gabarito, que na verdade são 2 taquinhos, né, nesse caso. Aí você vai dar uma ajustada para abrir um pouquinho mais a peça. Você vai afastar um pouquinho mais o taco e ele vai ficar um pouco mais livre para um lado, para você poder fazer o rasgo. A questão desses 2 taquinhos é interessante, mas ao mesmo tempo, por essa questão da espessura, pode ser que tenha algum trabalho. Então também você pode fazer com a guia paralela. O problema é que a guia paralela ela só vai estar de um lado. Então você tem que ter mais controle. Mas isso aí é questão de prática. Então, como você vai produzir mais de uma vez, cada vez que você fizer, você vai estar fazendo com mais qualidade. Ó, já abre ali depois com um formãozinho, né? Já a fresa faz um rasgo com as pontas boleadas e ele abre ali para poder ficar um negocinho mais quadrado e entrar o perfil, né? Bom, essa peça não teve foto. Eu acho que eu tenho uma fotinha aqui para você dessa peça. Cadê? Essa aqui. Pronto. Olha como ficou bacana essa peça, né? Vou colocar pro meio.
Ele fez um pezinho de madeira, pessoal, ó, só fez um corte aqui, escolheu um ângulo que ele achar adequado. Se pode ser feito na tupia, se pode ser feito na serra. Aqui a ideia do vídeo não é ensinar vocês a fabricar passo a passo, sim dar ideias. Porque a questão da fabricação, muitas vezes você vê o vídeo e você não tem como replicar passo a passo por causa das ferramentas que cada um tem. Então, como você pode fazer de diversas formas, você vai estar tendo que adaptar de qualquer forma. O interessante é a ideia. Mas, de qualquer forma, para você que tem interesse em estar produzindo um tutorial passo a passo, a gente tem lá na academia, na plataforma, os professores com seus cursos, e os cursos são direcionados para vários níveis, vários tipos de ferramentas. Por exemplo, se você só tem parafusadeira, você vai ter várias peças que você vai conseguir montar só com a parafusadeira. Vai te restringir? Com certeza. Mas você já vai começar com o que tem e vai poder começar a ganhar dinheiro e investir em novas ferramentas, né? O interessante é que você pode partir do zero, né? No caso dessa peça aqui, por exemplo, para construir do jeito que foi feito, ia precisar de um tico-tico e de uma tupia. Por quê? Porque esse pé você pode fazer com a tico-tico. Não é o mais indicado, não é. Mas dá certo, dá super certo. Você usando um gabaritozinho ali, uma guia paralela também para tupia ou para tico-tico, também você faz esse corte do pé, né? Olha esse detalhe do topo, como fica bonito o produto final, né? Que peça elegante, né? Então tudo parte desde a escolha da madeira. Nesse caso aqui, essa madeira me parece muito, não sei, agora eu vou arriscar que é um frejó, mas pode não ser também. Então a gente tem que ver que dependendo da madeira, você vai dar um status diferente para a peça, né? Se for madeira de lei, mas você pode fazer peças bonitas com qualquer madeira. Vamos supor que você faça com um pinus, que nem a peça anterior. Ficou bonita também. Nesse caso, ficaria bonito da mesma forma. Você pode tingir, você pode usar um verniz. Eu gosto muito de usar stain. E o stain tem de várias cores, tem preto, tem branco. Tem imitando cores de outras madeiras, entende? Perceba aí o detalhe do pé, né? Como eu costumo falar, a beleza está nos detalhes. Um corte às vezes 25 graus, 30 graus. Assim você vai, com o tempo, vai cada vez mais percebendo o que se encaixa melhor, né? Criando suas preferências também. E é bom perceber o gosto do mercado. Veja só essa ideia. É uma ideia que eu vou trazer 3 produtos iguais, construídos de formas diferentes, né? E você vai perceber aqui que nem sempre aquele que utiliza mais técnica de marcenaria, né, aquele que é mais elaborado do ponto de vista da marcenaria, é o produto final mais bonito. Muitas vezes os marceneiros têm muita técnica, sabem fazer muita coisa, mas não sabem fazer peças bonitas, peças elegantes que vai gerar saída, que vai gerar venda. Então preste atenção aqui, que às vezes a construção mais simples, mas aquele detalhe, aquele esmero na construção, no acabamento vai fazer a diferença, né? Então vamos começar aqui com esse vídeo. Simples e fácil. Você pega um quadrado, simplesmente, as peças totalmente retas, ok? Ele fez aqui. Deixa eu voltar aqui porque minha imagem está atrapalhando. Vou voltar aqui bem pro cantinho. Pronto, vou voltar o vídeo para vocês. Ó. Simplesmente ele juntou ali 4 pedaços de madeira, formando um quadrado. Fez 3 furinhos, mandou-lhe a cola
e sapecou as cavilhas. Esse é um método dos mais utilizados e fáceis de você juntar essas peças com a cavilha e a cola, né? O detalhe aqui é só você deixar furo com furo. Existem gabaritos para isso. Existe também umas pecinhas que você faz os furos e bota ela, encaixa a peça e ela tem a pontinha, ela vai furar e já vai dizer onde você tem que fazer o furo na outra peça. Você também pode usar eu não estou com ela aqui agora, mas é um gabaritozinho de cavilha de furos. Ele tem geralmente 3 buraquinhos, que é para cavilha de 6, de 8 e de 10. Você encosta lá e ela tem também aqui embaixo uma guia. Eu vou na edição colocar uma foto para vocês entenderem melhor, né, essa peça. Mas é super simples fazer esse tipo de junção, né? É basicamente a primeira que você aprende a fazer. Aqui nesse canto ele está usando só cola, e com a pressão da peça, do espaço, ele fez a peça justa. Então ele passou a cola e foi batendo ali devagarzinho com o martelo. Vou pra cá de novo. Olha só, foi encaixando a peça e, meu amigo, depois que a cola seca aí, morreu Maria Preá. Olha, você vê que ele deu um acabamentozinho aí, mudou um pouco a cor da madeira, né? Vou botar aqui, ó. Parece um pino, uma madeira mais simples, clarinho, ó. Tem gente que com certeza vai preferir assim, clarinho, do que com a cor que fica quando dá acabamento. Muita gente fala que não gosta de dar acabamento no pinos, mas o que acontece? Ele escurece e tem gente que não gosta da cor que fica, mas o pino sem acabamento, ele vai juntar muita sujeira e vai acabar ficando bem encardido a peça de qualquer forma, principalmente se for uma peça que tiver muito contato com as mãos, né? Escada nem se fala, viu? Mesmo com acabamento, eu tenho uma escada aqui que eu fiz de pinos, de 2 cores. Eu botei o stem incolor, né, na parte que vai pisar, e mesmo assim fica sujo, mas facilita a limpeza, né? Ó, juntou tudo ali, botou as peças, você faz como quiser. Ele botou um esbarrozinho aqui no meio, ó, para colocar algumas coisas sem ter perigo de cair. Você vê aqui, ó, ele tem a chavinha de fenda. Aí você começa, ele vai estar, como ele está colando na parede, aí você pode colocar livro, material que não vai cair. Esse tipo de peça eu acho super interessante, principalmente para oficina, né? O cara tem lá a oficina dele, ele quer ter uma estaçãozinha, não tem muito espaço, e ou então também quer deixar fechada lá o notebook, as canetas, as coisas dele lá, que para não ficar sujando, então ele fecha e abre quando quiser e pode trabalhar no mesmo espaço. O que eu não acho interessante dessa peça em si, eu não gosto e nem recomendo o que foi feito aqui. Ele usou um bastão de gás, que não é esse o problema, e uma dobradiça, né? Esse modelo de porta de guarda-roupa. Mas o que não é interessante aqui, cara, o que não é interessante é justamente a alavanca que isso vai causar. Veja só, isso tá no pezinho da base. Aqui está o móvel, e aqui, bem aqui perto, onde começa o tampo que baixa, onde você vai colocar o notebook, tá a segurança. E a peça provavelmente vai mais longe para poder caber coisa, para se tornar uma mesa. Então a base estando bem aqui no começo, isso vai causar muita alavanca, provavelmente vai forçar a peça, podendo trincar, podendo arrancar o parafuso, e vai dar problema. Se é para vender, não é aconselhável, tá? Vai dar problema, você vai ter dor de cabeça. Então, ó, o que eu estava dizendo, percebe aqui, né, que onde está o notebook,
Você provavelmente, a pessoa vai usar, ela vai apoiar o cotovelo nessa mesa, né? Isso, o peso de uma pessoa não é apropriado, por mais que você use um parafuso forte para fixar na parede, que aguente, né, o tipo de produto. Essa braço, né, de segurança ali está muito perto da base, a alavanca vai ser ruim. Você pode usar outras formas, como a gente vai ver aqui nos próximos vídeos, né? Bem, então finalizando aqui esse produto, veja ele como é que ficou, ele fechadinho ali no canto da sala, de um canto que às vezes é um hall entre os quartos, entende? E você veja o detalhe que ela fez aí na pintura do tampo, né? Passou umas fitas, foi pintando camadas, e é isso aí. Esse tipo de detalhe faz toda a diferença se tu vai vender o produto. Se for para ti, se for para tua área de oficina, etc., faça a seu gosto. Geralmente a gente faz de qualquer jeito, pensa mais na parte funcional, não é de qualquer jeito, é sem acabamento, é sem, sabe, não precisa estar conquistando porque você já sabe qual é a função que você quer. É diferente para vender, muito bem. Então, vamos passar para o próximo aqui, que vamos ver. Olha só, é o mesmo tipo de construção, mas veja a diferença aqui nesse sistema que ele usou, né? Ele usou aqui uma dobradiçazinha mais longa, ele pega toda a parte, dá uma sustentação assim na parte de junção das peças, ao mesmo tempo que ele usou esse mecanismo aqui, que é uma coisa mais difícil da gente encontrar, uma ferragem que não é muito comum, né? Teria que pesquisar para achar uma coisa dessa forma, mas dá uma segurançazinha melhor, mas ainda assim não acredito que seja ideal, porque você vê que ela está muito próxima ali e da base, muito distante da área de alavanca, onde você vai apoiar os braços, onde você vai deixar o notebook. O notebook você pode até botar um pouco mais para trás, etc. Então, veja aqui. Esse produto, ó, olha o nível de acabamento, a diferença de acabamento, de detalhes, né? Como faz aumentar o desejo do cliente de comprar essa peça. Então, assim, é muito interessante que você tenha esse tato, tenha esse desejo de fazer no seu trabalho um produto que tenha uma beleza, que tenha uma atração, que crie um desejo na sua peça, tá ok? Vamos continuar aqui vendo os detalhes da construção desse móvel, né? Olha, aqui foi até mais simples o tipo de junção. Esse é um tipo mais simples, mais fácil de fazer, mais ainda do que aquele primeiro que a gente viu, que foi com capilha. Aqui tu junta só as peças e faz o furo. Muitas vezes, e preferível que você use um acessório que já tem a broca juntamente com o escariador para fazer o rebaixo do parafuso para ficar perfeitamente encaixado, né? Tá usando compensado, passou ali aquela colinha tight bond e mandou o parafusão. Simples, rápido e eficaz. Isso garante uma sustentação e longa durabilidade do produto. Aí, obviamente, houve aí o tratamento da pintura, do acabamento. Ele fez aqueles detalhes lá no tampo. Essa parte fica para cada produto. Uma ideia que eu dou é simular, como é que eu posso falar? É como se fosse um quadro, entende? Você pode ali, sem dar o acabamento, sem pintar, sem ter muito trabalho, comprar uma tela e colar. Pode comprar até o quadro inteiro já, se quiser, contanto que seja do mesmo tamanho. O ideal seria você comprar a tela e fazer o tamanho e escolher uma moldura. E fica lá na parede, no canto, como se fosse um quadro, e a pessoa simplesmente desce. O problema é que vai ficar baixo, né? Então você tem que
estudar uma forma de fazer o produto que tem as dimensões e vai ficar de uma forma que fique legal. Provavelmente, se fosse para fazer assim com 4, teria que ser um pouco maior para poder ficar mais baixo, e quando descer, né, aí você tem que analisar direitinho esse passo. E vale a pena você gastar um tempo estudando e pensando na forma como você vai elaborar o produto, porque aí quando você botar o produto no mercado, você já tem um produto bem pensado, um produto que vai ser com certeza mais valorizado. Ó, dá para ver que essa ferragem, essa dobradiça aí, ela tem uma, que a gente chama, por exemplo, no carro de soft touch, né? Ele tem um amortecedor, ele desce suavemente. Não é bem um soft touch, não, é outro nome, que eu não vou lembrar agora. Bom, bem bacana, né, pessoal? Ficou muito bonito, ele agregou ali essa luminária de toque, né? As coisas que vem no AliExpress. E o último, não menos importante, que ao meu parecer, do ponto de vista da marcenaria, se trata do produto mais bem elaborado, portanto, com acabamento que não é o acabamento para venda, não vai trazer, porque o cliente ele não se importa muito com a técnica empregada, ele importa com o resultado final, né? E obviamente no pós-venda também importa a questão da durabilidade, tipo assim, como tu pensa um produto para ele ter uma junção de uma forma mais forte que vai evitar ali que aquelas juntas se separem, que haja danos no produto. Isso vai fortalecer com o tempo a sua marca, vai fortalecer a venda do produto, os comentários, e isso vai fazer você vender cada vez mais, né? Então vamos passar aqui para o último produto. É o mesmo produto, mas com uma outra ideia de construção, né? Se você ver aí, olha só como eu estava falando, esse produto ele não tem um acabamento, mas isso é para a oficina. É um espaço que ele fecha ali, ó, e o computador, o notebook, né, onde ele vai gerenciar ali as vendas, tudo no mesmo ambiente, sem estar ali pegando poeira, né, sem estar ocupando espaço, sem estar com perigo de se esbarrar ali, derrubar o computador, né, causar algum dano. Então vamos ver a elaboração desse produto e comentar um pouco sobre alguns detalhes interessantes para a gente se ver nele. Primeiro ponto, como eu disse, do ponto de vista da marcenaria, ele é um produto mais bem trabalhado. Olha só, não precisou usar ferragens, a não ser um parafuso, uma porca, e ficou bem mais seguro, entende? Porque apesar de estar havendo um esbarro e uma alavanca maior, o sistema de travamento ele está todo baseado na própria base. Você vê que aí cria um pêndulo, porque está aqui a base e o esbarro está empurrando para cima a base. Então, ao mesmo tempo que ele está apoiando, fazendo o peso, aumentando a alavanca, a base está levando um equilíbrio, tá vendo? Ela está subindo, porque aqui está o tampo onde vai estar o notebook, a peça, e aqui está a base. E a base, quando ele mais
Quanto mais peso ele bota aqui, mais empurra para cima a base. Então isso é uma forma muito inteligente de montar essa peça, né? E mais barata, sem as ferragens e tão eficiente quanto. Entendeu? Eu vou comentar quando você ver mais na frente como ele fez isso, o que eu faria de diferente. Mas também não acredito que não tenha muita diferença e apenas facilitasse, ser mais rápido, e acredito que também ficaria mais seguro. Olha, como eu estava falando, como há um nível maior de construção, aqui ele já usou uma máquina bem específica, conhecida pelas pessoas popularmente como a biscoiteira, né? Aquela que faz umas fresas para você apenas usar o biscoito e o corte em 45 graus da junção das peças. As primeiras duas que a gente viu, ele usou uma cavilha, então peça sobre peça, e as peças ficam assim, uma junto da outra, num ângulo de 45 graus, formando o quadrado com 90 graus ali perfeito, e com um acabamento muito melhor de se ver, porque a outra você vê que é peça sobre peça, não fica muito agradável, não dá uma qualidade tão grande ao produto, mas mesmo assim aqueles produtos, na hora de finalizar, foi trabalhado e supriu a diferença. Então, muitos já sabem como usar isso aí. Simplesmente passa a cola onde foi feita a fresa, né? E coloca o biscoito nessa pecinha de madeira que já vem de pronta e junta as peças e usa um grampo. Esse grampo também é muito interessante, um grampo de 45 graus, né? Olha só, aí aquilo que a gente estava falando em relação ao mecanismo dessa peça, a diferença, né? Então ele fez aí um rebaixo na peça, um corte para encaixar um pedaço meia lua, né? Vamos dizer assim, pedaço de madeira circular, metade de um círculo, e ele está usando ele com umas cavilhas, né? Que é na verdade um pedaço de madeira cilíndrico e que ele vai enfiar ali do lado. E o que eu faria diferente aqui? Eu acho que não faria diferença e provavelmente ficaria mais seguro se ele apenas colocasse, sobrepor a peça, né, e parafusar. Isso ia poupar, principalmente porque você vai ver que ele dá um acabamento de uma moldura no final e cobriria os parafusos, né? Mas também ficou bem seguro, ficou bem bom, como diria ali um amigo meu, bem bom. Ó, a questão do esbarro, né, do sistema de travamento. Ó, perceba aqui uma coisa, aqui onde tem o sistema de dobradiça, né, ele colocou essa peça, ela tá uma peça aqui e a cavilha enfiada aqui, ok? Como a peça é fina, há uma menor resistência da peça em relação à alavanca, em relação ao peso. Se simplesmente ele está aqui o tampo e ele coloca por cima e parafusa por baixo, o parafuso estando aqui nesse sentido, o peso aqui ao contrário, ó, não iria ter uma resistência tão grande, assim, digamos que ele teria uma resistência maior, na verdade, né? Do que da forma que foi feita. Mas não creio que seja grande diferença. Mas iria poupar trabalho. Você não precisaria fazer o corte, nem o furo para passar as cavilhas, né? Nesse caso só a mesma ferramenta que foi usada lá no outro vídeo, que é a broca com o
essas foram as ideias que eu tinha para vocês aqui. Eu vou trazer outros vídeos, mas com o intuito de mostrar para vocês a questão da venda, a oportunidade de estar vendendo de forma automática, né? A oportunidade de estar de forma simples, abrindo o leque, ofertando os seus produtos, os seus serviços para muita gente de forma rápida, simples e eficaz, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Eu quero pedir para quem ficou até o final do vídeo que curta o vídeo e deixe o seu comentário aí no vídeo, o que é que você achou. Isso é muito importante para a gente agora no começo. Você deve perceber aí que esses primeiros vídeos, um canal novo, uma nova forma de interagir com vocês. A gente quer muito crescer para poder ajudar cada vez mais a comunidade, né? A gente está criando essa comunidade, esse movimento para fazer a diferença. Eu acredito especialmente nesse projeto que tem muito potencial. Eu não vou estar falando disso aqui agora, mas tem muita coisa que realmente vai fazer balançar esse mercado. Aguarda que tu vai ver. Então, se tu curtiu, se faz sentido tudo que tu viu aqui, né? Comenta, se inscreve, né? Para tu estar recebendo mais conteúdo da gente. Tem a notificação aí do YouTube para tu estar recebendo as notificações quando eu postar coisa nova, ou então quando algum professor, que isso ainda eu não combinei com eles, a questão da publicação de vídeo, etc. Mas é isso aí, pessoal. Agradeço muito, forte abraço e vamos que vamos.